Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje falaremos sobre uma passagem do fariseu e o publicano. Mas antes de iniciarmos a leitura, é importante explicarmos algumas coisas. Fariseu era uma das seitas mais influentes judaicas no tempo de Jesus. E Jesus, no Evangelho, nos traz a ideia de que uma parte das pessoas desta seita tinha um grande zelo, um grande cuidado pelas práticas exteriores, pelas cerimônias, ou seja, valorizavam muito mais a forma do que o conteúdo das coisas. Já os publicanos, eles eram os cobradores de impostos dos romanos. Muitas vezes eram vistos como grandes traidores, porque cobravam impostos para um povo que dominou, os judeus, que eram os romanos. Nessa passagem, Jesus vai nos evidenciar os malefícios do orgulho e os benefícios da humildade. E também ilustra a maneira correta de orar. No capítulo 6, por exemplo, de Mateus, ele nos fala como que devemos orar. E aqui ele traz um exemplo de duas pessoas fazendo a oração de uma forma diferente uma da outra. Então vamos começar a leitura. A leitura está em Lucas, no capítulo 18, versículos 9 a 14. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Muito bem, uma passagem muito interessante. Um outro conceito importante é que o grande objetivo das religiões é a ligação com Deus. Então, essa ligação da criatura com o Criador. E a oração, a prece, é uma dessas formas de conexão com Deus, com o divino. A prece, ela é um recurso divino em nosso favor, em nosso benefício. Mas não nos basta orar, falar palavras, É necessário também buscar sintonizar com o plano superior, para que então nos sejam concedidas o conforto moral, para poder enfrentar as dificuldades, mudar o nosso padrão mental, a forma como nós pensamos, a intuição também, que muitas vezes pode nos vir durante a prece, ou até mesmo a aceitação daquelas coisas que nós realmente não teremos possibilidade de mudar em nossas vidas. A prece, então, ela tem essas funções aí. Mas para isso é necessário que a gente mude um pouco, eleve a nossa vibração, nos concentre para que a gente possa fazer essa conexão entre criatura e Criador. E Jesus fala isso, lá no Mateus, ele vai falar que quando a gente quiser fazer uma prece, que a gente ore em secreto, que busquemos em nosso quarto, em nosso íntimo, fazer essa conexão, que o que vale é muito mais a sinceridade do que a quantidade de palavras, e que se antes nós tivermos alguma coisa contra alguém, que a gente vá lá perdoar, vá resolver isso, para poder ter essa conexão muito maior, muito melhor do que
se a gente ficar preocupado com outras coisas, né, nós teremos dificuldade, então, dessa conexão. Mas, sobre essa passagem, muito interessante, que Jesus fala que ele, quando ele disse a parábola, tinha alguns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos. E aqui, é claro que é importante confiar em nós próprios, né, em cada um de nós. Mas o que Jesus está nos falando aqui é que esse excesso, esse desequilíbrio de confiança, ele faz com que as pessoas tenham, né, o orgulho, que é o contrário da humildade. A humildade, ela tem dois significados, né, vem da palavra humus, latina, que significa filhos da terra, que nos mostra que estamos todos no mesmo nível, somos todos filhos da terra iguais. Ou aquele que está aberto para a boa semente, o novo, né? Então, aqueles que tinham esse desequilíbrio, que confiavam muito mais em si e se colocavam numa situação superior à dos outros, contrário da humildade, que estão todos no mesmo nível, isso fazia com que nós vamos ver mais na frente aqui, crendo que eram justos e desprezando os outros. Então isso fazia com que eles se sentissem maiores do que os outros. E aí Jesus conta, 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano, nós já entendemos qual o papel social de cada um. E o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Então aqui vejamos que a grande preocupação deste homem era muito mais as outras pessoas do que ele próprio, né? Ele está falando, olha, que bom que eu não sou como fulano de tal, ciclano. Ele está se colocando acima. E isso aqui não é uma prece, não é um pedido, um agradecimento, um louvor. Na realidade, isso aqui é uma autolouvação. Ele está fazendo aqui, exaltando, né, ainda mais o ego dele. E aí ele continua, olha, eu jejuo 2 vezes na semana. E esse jejum era no sentido material. Ficava sem comer. Só que o jejum que Jesus sempre nos disse, e muitas vezes foi questionado pelos fariseus, é o jejum moral, não praticar o mal, ficar vigilante com os seus pensamentos. É esse o jejum que vai nos ajudar na nossa transformação, no nosso crescimento espiritual. Dou o dízimo de tudo quanto possuo. Então, mais uma vez aqui, né, a parte externa. É muito fácil a gente dar o dízimo, mas é muito mais difícil eu deixar de ser uma pessoa orgulhosa, eu deixar de ser uma pessoa egoísta, eu deixar de falar mal dos outros, de prejudicar, de agir contrário às leis de Deus, né? Amar. Nem ainda queria levantar os olhos aos céus. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Então, essa segunda pessoa, né, o publicano, ele já se vê, se sente já tem uma humildade, né? Ele não está se colocando aqui acima de ninguém, ele não está se colocando aqui como sendo todo-poderoso, mas sim como uma alma que tem fé, porque senão ele não estaria lá orando, e que se coloca numa situação de ainda ser um pecador. Pecador no sentido de alguém que ainda transgride as leis divinas, né? E ele é conhecedor disso. E isso aqui é muito importante, porque é essa noção de que ele ainda é um transgressor das leis que faz com que ele saiba exatamente o estado local, né, na sua evolução espiritual que ele está. E é importante nós sabermos onde estamos para que a gente possa traçar o rumo para onde vamos. E aí sim você inicia então o seu crescimento, a sua jornada no sentido aqui espiritual.
E aí Jesus fala exatamente isso. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Aqui é muito simples, né? O humilde, ele não vai ser humilhado. Porque ele não vai dar valor a essas coisas. Ele não dá valor a alguns gostos, ele querer ser sempre o primeiro, estar acima de todos. O humilde não tem essas exigências consigo mesmo. Então, ele não vai ser humilhado, ele não vai se sentir humilhado. Muito pelo contrário, ele, e na vida, em diversas condições, situações, ele pode acabar se sentindo exaltado. Ele fala assim, olha, eu não mereço isso tudo, eu não sou isso. Já o orgulhoso, que se acha, né, que se encontra num patamar superior, qualquer situação pode fazer com que o ego dele sofra e ele se sinta humilhado. Então, essa passagem aqui que Lucas nos relata no seu Evangelho é muito interessante e nos mostra um pouco que nós devemos buscar a humildade, né, que nem fala lá no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, é o primeiro passo, reconhecer a nós mesmos, conhecer a nós próprios, para que a gente possa então buscar um caminho. E na prece, que é um recurso em nosso benefício, que é necessário que a gente se coloque nessa situação de humildade, que mude o nosso padrão vibratório, né? Nos interiorize, para que a gente possa fazer essa conexão com o divino. Obrigado a todos e até o próximo estudo.